Bruno, uma semana importante, né, nos Estados Unidos, principalmente por vários eventos econômicos e políticos. Quero começar com os econômicos, já que a gente tem uma semana de dados de emprego que acabam sendo muito importantes e levados em consideração por parte do Federal Reserve para, conduzir a política monetária, mas a gente também tem dados de PIB, dados de inflação que acabam trazendo uma visão geral de como é que está a economia americana e o que o Federal Reserve vai fazer com os seus juros, se a gente vai ter um pouso suave, se a gente não vai ter nem pouso. Já estão projetando aí alguns economistas. Queria ouvir um pouco da sua opinião sobre esses dados, sobre essa semana e sobre as expectativas do mercado com tudo isso, já que, né, a política monetária americana acaba sendo o foco aí dos investidores, principalmente em cenários globais. Os dois indicadores que serão publicados essa semana e que vão balizar, vão contribuir, servir de amparo, de munição para o Fed tomar a decisão na próxima reunião, é basicamente comportamento do emprego e da inflação. Falando primeiro do emprego, o que se imagina é que ele não se altere. Ele teve, na última publicação, se esperava uma adição menor de empregos e teve a criação de muito mais empregos do que se esperava. Agora se imagina que vai vir dentro da expectativa. Porém, alguns estudiosos do tema dizem que o dado pode vir deturpado. Por quê? Porque os dois furacões geraram algo em torno de mais de 100 mil desempregos momentâneos. Então, ninguém sabe dizer ao certo como isso vai impactar esse índice. O fato é que os economistas macro, onde eu me incluo, a gente não é que a gente não se preocupa, mas a gente não procura ver as coisas de forma tão pontual. Porque se a gente olhar nos últimos 18 meses, tanto inflação quanto emprego, eles oscilaram, às vezes para cima, às vezes para baixo. Então, hoje o desemprego está em 4,1%. E eles esperam que sejam criados apenas 111 mil empregos nesse último ciclo. Se esse número oscilar de forma macro ou percentual, um pouco para cima, um pouco para baixo, isso já aconteceu inúmeras vezes nesses últimos meses. E aí a gente entra na inflação, que é praticamente o mesmo diagnóstico. Se imagina que no core a inflação deva cair 0,1, deva cair mais 1,1. Agora, caso ela não caia, de forma macro, também não significa que a inflação está voltando a subir, e caso ela caia, também não é a certeza que definitivamente agora ela segue caindo 0,1 até os 2, porque a meta são os 2. Então, qual é a moral da história? Diferente de em vários outros cenários, que geralmente a gente vê uma escadinha progressiva, as coisas vão piorando ou as coisas vão melhorando, mas de forma constante. Esse pós-pandemia trouxe uma dinâmica que não é comum, que assim, parece que vai, mas não vai. Parece que está piorando, mas não piora. Parece que está melhorando, mas daí não melhora de novo. Então, são dados difíceis de ler. E a decisão do Fed, ela é muito delicada, justamente porque não tem um cenário muito claro. Então, esses resultados vão amparar o Fed. Agora, a imensa maior parte dos presidentes que compõem o comitê dizem que não tem por que o Fed interromper a queda de juros, nem que seja pelo menos 0,25 que ele deva manter. Então, é o que se espera, mas tudo é possível. Se esses dados vierem muito distorcidos positivamente, né? Boas notícias podem ser más notícias, talvez a gente tenha aí uma pausa, um intervalo de uma interrupção de redução de juros.